Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo está muito bom. Vou falar para vocês de protocolo de AVE, de AVC. Eu vou usar duas escalas importantíssimas. Escala de LAPS e escala de NIH-SS, tá? Essas duas escalas, elas estão nos maiores hospitais do Brasil, em vários hospitais do mundo. Então eu vou estar falando para vocês só de coisa top. Anote tudo que eu vou falar. O vídeo vai ser muito bom. Vai mostrar para você como coloca um paciente num protocolo, como confirma esse AVE no paciente e depois ele vai embora para uma unidade de terapia intensiva ou para fazer um procedimento, ok? Vou deixar aqui também o link do nosso canal no Telegram. Lá tem várias coisas, muitas dicas, fotos com comentários, bem bacana. Corre lá, tá? Aproveitando, vou deixar outro link aqui, do nosso Instagram. Aproveite, lá tem muita coisa bacana também. E aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajuda a gente, dá um like, comenta, beleza? Galera, então vamos lá. Vou falar pra vocês de um paciente que tem um AVC, né, um AVE. Então, quando esse paciente chega, os hospitais eles têm protocolos, pelo menos é para ter os protocolos, né? Pelo amor de Deus, estamos em 2020, se um hospital não tem protocolo de AVE, implanta, pelo amor de Deus, se é enfermeiro, tá vendo o vídeo e vai ficar calado, implanta esse protocolo, tá? Primeira coisa, eu tô com meu telefone aqui, tá? E você vai digitar no Google escala de LAPS, L-A-P-S-S, tá? Na verdade, você vai achar a primeira escala do Einstein, ela é uma escala que está bem bacana. LAPS, na verdade, é tipo assim, é escala de acidente vascular encefálico de um hospital de Los Angeles, tá? Por isso que eu estou falando desse jeito, que ele é uma tradução. E o Einstein já deixou essa escala pronta, traduzida. Então, quando você coloca LAPS lá no Google, vai aparecer a do Einstein. Ela é bem bacana, está traduzida lá, show de bola, tá? E depois eu vou falar da NIH, tá? Que é uma outra escala que a gente complementa após a gente identificar pontuações nessa escalinha. Então, se você quer acompanhar o que eu vou estar lendo aqui, coloca aí. LAPS, tem ela em PDF, você já baixa ela, já estuda ela, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que tem aqui, né? Preencher quando não houver etiqueta. Então, dependendo do lugar onde você trabalha, o paciente já chega com a pulseira de identificação, já vai ter uma ficha ali, que é a ficha TIS, né, se for um hospital privado, se não vai ter, enfim, vai ter alguma forma de se identificar. E, com certeza, para você estar suspeitando que esse paciente está tendo um derrame, né, um AVC, é interessante você colocar essas escalas. E nessas escalas, eu vou ler para vocês linha por linha e explicar. Tá bom? Então, primeira coisa, triagem neurológica, início súbito. Isso é importante. Talvez isso foi feito inicialmente pelo enfermeiro lá da classificação de risco. Mas se você está aplicando agora, faça novamente, tá? Então, vamos lá. Alteração da fala. Esse paciente teve alteração da fala, a fala dele está arrastada, ele consegue falar? Sim ou não, tá? Ele está mais ou menos então é não, ou é sim. Ou seja, você coloca, teve alteração? Sim. Qualquer alteração que seja leve, teve, tá? Alteração na marcha. Marcha é o que? Deambular. Ele está arrastando uma perna, ele está tendo dificuldade para andar, ele anda agora escorado, ele tem medo de cair. Opa, então está tendo algum tipo de alteração importante, tá bom? Perda de força de um lado do corpo ou formigamento. Formigamento é parestesia, né? A pessoa está lá formigando, né? Tá tipo sentindo aquelas coisinhas que a gente sente quando está formigando. Então, verifica se ele perdeu a força de um dos lados. Você pode fazer testes? Pode. Você pode usar aquelas escalinhas lá de Cincinnati para fazer o teste, se você quiser, né? Você pede para o paciente fechar os olhos, levanta a mão, e se uma mão cai, quando você segura e solta, esse paciente está tendo perda de um lado. Então, você pode fazer esses testes aqui na escala de LAPS. Dor de cabeça, sim ou não? Teve dor de cabeça recente? Sim ou não? Alteração da visão. A visão está íntegra. Se ele usa óculos ou não, isso é independente. A visão dele mudou a partir do momento que ele queixa esse episódio, tá? Vertigem, tonteira. O paciente começou a ficar tonto, algum zumbido no ouvido, fica zzz, né? Tipo uma abelhinha no ouvido. Então, sim ou não? Então, triagem neurológica, item 1, tem aqui, são 6 itens para você fazer pergunta ou fazer um exame nesse paciente aí, tá bom?
Depois nós temos aqui 2, escala de Lepes. Idade acima dos 45 anos, se o cara já tem idade superior a 45, já marca um sim, tá bom? Sem história prévia de convulsões e epilepsia, sim ou não? Então pergunta se ele tem, se ele toma medicamento, dependendo do medicamento que ele toma, já é um paciente que pode ter epilepsia, não sei, então pergunta se teve. Sintomas neurológicos se iniciaram nas últimas 24 horas, tempo é muito importante. Que hora começou? Hoje pela manhã. Opa, agora são 9 horas da noite, então tem menos de 24 horas. Começou tem 2 dias, então já tem mais de 24 horas. Então fiquem ligados à questão do horário, tá? Paciente deambulava antes do evento? E aí? O paciente agora não anda, chegou em cadeira de roda. E agora, nesse momento, ele está andando ou não? Tá? É importante. Agora, gente, isso aqui agora é um diagnóstico diferencial mesmo, tá? Glicemia entre, preste muita atenção, pelo amor de Deus. Até pausa o vídeo, respira, toma água, que é uma pergunta que tem aqui, que ela é um divisor de águas. Por isso que eu falo que ele é, na verdade, um exame diferencial. Glicemia entre 60 e 400. Se o cara tem 300, tá entre. Agora, se uma pessoa apresenta uma glicemia de 30, vocês acreditam que todo paciente com glicemia, hipoglicemia, ele apresenta todos os sinais de um paciente que está tendo um AVC, um AVE? Vocês sabiam disso? Se não sabia, então preste atenção. Paciente abaixo de 60 e acima de 400 é um paciente que você pode até descartar a possibilidade dele estar com AVC, tá bom? Então é muito importante a glicemia de um paciente, tá? Bom, continuando aqui, né? Exames. Procurar assimetria. Então agora você quer procurar a normalidade, comparando um lado com o outro. Então nós temos aqui facial, sorriso, careteamento, tá? O sorriso dele, você pede para ele sorri normal, ou quando ele sorri ele fica com a boca de um jeito tipo travada. Um lado não está sorrindo, não está mexendo, tá? E qual lado que altera, o direito ou o esquerdo, tá bom? Aperto de mão, você pede para ele apertar sua mão, o senhor cumprimenta o paciente, ele aperta a sua mão, não aperta, ele consegue levantar a mão, você tem que fazer com as duas mãos, tá? Fraqueza nos braços, ele consegue levantar o braço? Não consegue, tem dificuldade. Se você fizer alguma resistência, ele vai conseguir fazer força contra a resistência. Interessante fazer esses testes, tá bom? Estuda a semiologia, tá? Temos aqui agora tempo de evolução do primeiro sinal ou sintoma. Menor que 12 horas. Tudo que está acontecendo com ele aconteceu num período menor que 12 horas? Sim ou não? Marca sim, tá? Aí aqui embaixo, tá? O que nós temos aqui embaixo? Nós temos assim, ó. Se o paciente ou acompanhante responder sim para os 3 itens, então quais 3 itens? O primeiro que foi a triagem neurológica, o segundo que foi a escala de Lepes, tá? E o terceiro que é a procura de assimetria e o tempo. Gente, olha só tanto que o tempo é importante. Se você marca sim, você precisa iniciar o quadro clínico desse paciente, qual o dia e o horário que esse paciente chegou, a solicitação da tomografia. Pelo amor de Deus, não sobe que esse paciente para UTI sem tomografia. Esse paciente precisa de tomografia. Se você levar esse paciente para a UTI sem tomografia, você está dando um tiro no pé. Só que não é no seu, não é no do paciente. Por quê? Porque ele vai para a UTI e para um paciente sair da UTI para uma tomografia, vocês não têm noção o quanto isso é difícil. Então vamos agilizar a vida do paciente. É a vida mesmo, tá? Encaminhamento da tomografia, então que tempo que essa tomografia ficou pronta e o laudo da tomografia. Gente, tomografia é extremamente importante. Ressonância é melhor? Só que a tomografia ela é mais rápida do que a ressonância, tudo bem? Então, feito isso aqui, se o paciente deu positivo, a gente vai para a escala de NIH. NIH, gente, eu estou falando assim porque ele é em inglês, mas você acha ele em português no Google. Coloca NIH, tá? NIH escala de AVC. Coloca desse jeito, AVC mesmo. Mesmo que a gente sabe que o termo mudou de AVC para AVE, coloca, tá? NIH, né? NIH escala de AVC. Vai aparecer 8 páginas de um PDF e vai ter instruções de um lado, definições do outro e pontuação do outro. Tá bom? É bem tranquilo. Eu não vou ler tudo porque é muito grande e a gente precisa otimizar. Como você já vai fazer download da internet,
faça esses vídeos não, faça essa leitura, importante, tá? Então aqui fala de nível de consciência, geralmente, em alguns lugares, quem faz isso é o médico, tá? Quem preenche a escala de NIH é o médico, não a enfermagem. Mas enfim, lá embaixo, que eu acho legal, que pede para o paciente falar algumas frases. Isso é bem importante, gente, olha só. Vou ler o que está escrito aqui, tá? Você sabe como fazer? Desci da terra, é umas frases bem assim, tá? Cheguei à casa do trabalho, perto da mesa, na sala de jantar. Eles ouviram falar do rádio na noite passada, tá? Então isso aqui é para a gente ver como está a linguagem do paciente, se ele consegue ler até do jeito que está escrito aqui, isso é importante, tá? Então nós temos aqui, ó, agora se ele não consegue falar frase, vamos tentar ver se ele consegue falar uma palavra. As palavras que tem aqui são mãe, TikTok, não, tic-tac. TikTok é porque a gente já fica no TikTok o dia inteiro, né? Mentira, a gente tem que estudar, hein? Tic-tac, paralelo, obrigado, estrada de ferro, porque estrada, né? Isso aqui é um pouquinho difícil de falar. Se esse paciente realmente está com AVE, é importante ele falar estrada de ferro. Jogador de futebol. E se ele não consegue falar, tem algumas imagens. Não vou ler a imagem, eu vou falar quais são as imagens, tá? Então tem imagem de um carro, de um cavalo, de uma banana, de um pé de coqueiro, de uma tesoura e de uma cadeira. Então você vai, no caso você é o médico, geralmente quem faz isso é o médico nessa escala, ele vai apontar. Ele aponta para o carro, ele aponta para o cavalo, para ver se o paciente consegue ter o raciocínio. Olhou, sabe que aquele ali é um animal, qual é o nome daquele animal, ou daquele objeto, enfim, então é interessante. E o último, na verdade, é uma cena muito engraçada de uma cozinha, onde tem uma mulher lavando a louça, mas ela deixou a torneira ligada, a pia está transbordando da água, a água está caindo no chão. Tem um menino tentando pegar um biscoito, o banco está caindo, então quer dizer, o menino vai cair, a mulher está com a pia ali, a água está caindo. Na verdade, o que a gente quer? A gente quer avaliar o raciocínio deste paciente, tá? Então a ideia dessa escala é avaliar o quanto esse paciente está comprometido, o quanto ele tem de raciocínio, como é que está a linguagem, como é que está a força muscular. Então quase que a gente faz os 12 pares, o teste dos 12 pares de nervos cranianos na primeira parte do NIH, tá? Bom, gente, então antes de a gente encaminhar esse paciente para uma UTI, como você já sabe, né? Tomografia é extremamente importante. Ressonância é bom? É, porque ressonância pode pegar um paciente que tem um AVC de tronco, por exemplo, que talvez a tomografia não pegue, ou fique mais difícil, enfim, tá? Então, assim, pelo amor de Deus, gente, não suba mesmo para UTI com esse paciente sem tomografia. Vai atrasar muito esse diagnóstico, e quanto mais rápido a gente descobrir se esse paciente tem ou não o AVC, mais vai demorar a fazer trombolizar esse paciente, ou fazer alguma intervenção cirúrgica se for. E lembrando que existem outras escalas. Tem escala para a gente avaliar a extensão do AVE hemorrágico, tem vários, tá? Inclusive eu tenho um artigo publicado falando de todas as escalas, tá? Não é oportuno falar aqui no vídeo porque são várias escalas de AVE, tá? Eu posso deixar para vocês o nome do artigo. É bom que vocês já usem ele e façam a citação, tá? Bom, acho que é isso, tá? De AVE. Então, assim, é bastante coisa, mas é bem rápido o protocolo. E geralmente esses impressos, eles ficam em grande quantidade no pronto-socorro, de forma que o paciente chegou, coloca na prancheta e já vai fazendo todo esse preenchimento, tá? Não esqueça da glicemia. A glicemia é um diagnóstico diferencial para esse paciente e também a tomografia. Não suba com esse paciente para UTI sem a tomografia, tá bom? E se tiver que fazer algum medicamento por conta dos trombos, gente, faça o quanto antes, conforme a indicação médica, indicação clínica desse paciente, tá? Não vou falar quais medicamentos, porque cada instituição, elas têm protocolos de trombolizar o paciente, então é uma das drogas que vai ser prescrita, tá? Diferente do protocolo de infarto, que a gente faz alguns medicamentos, aqui a gente tem que esperar para saber qual pode ser feito, beleza? Bom, se vocês gostaram do protocolo de AVC, lembrando que cada instituição pode ter algumas modificações, algumas particularidades, dependendo de sua realidade, tá? Mas esses são os protocolos que são utilizados na maioria dos hospitais grandes no Brasil e fora do Brasil também, ok?
Deixe nos comentários o que você achou do vídeo. E se vocês gostarem, se esse vídeo for muito bom do ponto de vista dos likes, das visualizações, eu faço o protocolo de TEV, né? Trombose venosa profunda. Beleza? Ou TVP, né? Falou!